Students, how are you? This is Teacher Caroline. Vamos aqui à semana 3 e 4, as semanas 3 e 4 do PET do segundo ano de inglês, ok? Let's go. Number 1. Read these excerpts from the text. Why should people put up with life in the city? And answer the questions. Então, leia esses trechos do texto. Por que as pessoas deveriam aguentar a vida na cidade? E responda as perguntas. Number 1. Many people want to move to the city because they think that life in the city is more exciting and better than in rural areas, especially younger people who like new modern things. Muitas pessoas querem se mudar para a cidade porque eles acham que a vida na cidade é mais animada e melhor que nas áreas rurais, especialmente pessoas mais jovens que gostam de coisas novas e modernas. 2. However, it is now possible to enjoy a higher quality of life in the countryside. No entanto, é possível hoje aproveitar uma qualidade de vida maior no campo, no interior. Letter A. Does the author mean that life in the city is the same as life in rural areas? O autor ou a autora quer dizer que a vida na cidade é a mesma da vida na área rural? No, não é. Letter B. Is the quality of life in the countryside the same as before? A qualidade de vida no interior é a mesma de antes? No. C. Which structures are used to state that they are different? Que estruturas são usadas para estabelecer que são diferentes? Nós temos more exciting, mais animado, better, melhor, younger, mais jovem e higher, mais alto. Então, nós vamos usar o comparativo de superioridade ou de inferioridade quando queremos dizer que uma pessoa ou uma coisa é diferente de outra, ok? Então, vamos aqui na number 2. Replace the numbers with the appropriate forms words from the first box to complete the rules about how to make comparatives. Substitua os números com as palavras apropriadas da primeira caixa para completar as regras sobre como fazer comparativos, como montar os comparativos. Então, vamos ver aqui. Nós temos longer, que é mais longo. Temos than, que significa que ou do que. E temos one syllable, que é uma sílaba. Então, how to make comparatives. With one syllable adjectives, add er. Então, com adjetivos que só tem uma sílaba, a gente vai acrescentar er. With adjectives ending in y, replace y with ier. Com adjetivos que terminam em y, nós vamos tirar o y e colocar ier no lugar. With longer adjectives, use more, less before them. Com adjetivos longos, nós vamos usar more, que é mais, ou less, que é menos antes deles. Lembrando que esse er, que está aqui na primeira regra, ele também significa mais, porém ele é para os adjetivos pequenos. Para os adjetivos grandes, ou seja, aqueles que têm 3 sílabas ou mais, nós não utilizamos er, nós vamos utilizar a palavra more, que também significa mais. Então, são duas maneiras em inglês de dizer mais, tá bom? Er nos adjetivos pequenos e more nos adjetivos grandes. Use then when the two people or two things compared are explicit. Utilize then, que significa que ou do que, quando duas pessoas ou duas coisas, as duas coisas ou pessoas comparadas estão explícitas na frase, tá? Number 3. Read another excerpt from the text. Why should people put up with life in the city and answer the questions? Vamos ler esse outro trecho. Often people like to be fashionable and feel they can find the latest styles only in the city. Geralmente as pessoas gostam de estar na moda e sentem que elas podem encontrar os estilos mais atuais somente na cidade. Letter A. Does the author compare one style to another? A autora está comparando um estilo ao outro? No. Letra B. To what does she compare styles? A que ela compara os estilos? Ela fala que a gente pode encontrar os estilos mais recentes somente na cidade. A gente pode encontrar os estilos mais recentes, não somente na cidade. Aí então ela compara a quê?
aos outros estilos, ou seja, está falando que os estilos mais recentes, mais modernos, mas não está comparando a um estilo só em específico, está comparando a todos os estilos que existem, modernos, pós-modernos, antigos, ok? To all the other styles, a todos os outros estilos. Então, nós temos aqui agora os superlativos. O superlativo, o nome diz super. É quando você compara uma coisa ou uma pessoa a um grupo inteiro, não somente a um outro elemento. For example, o Brasil é o maior país da América Latina. Então, em tamanho, comparado a todos os outros países da América Latina, o Brasil é o maior. Ok? Número 4 é a mesma coisa para fazer da número 2, completar com as regras, tá bom? Nós temos aqui longer, que é mais longo, the, que significa o, a, os, as, e one syllable, que é uma sílaba. How to make superlatives. With one syllable adjectives, add est. Com os adjetivos curtos, pequenos, a gente não vai colocar o er, que o er é comparativo. Nesse caso, nós vamos, para falar que ele é o mais, o melhor, ou mais alguma coisa, a gente vai utilizar est. Lembrem-se da palavra best. With adjectives ending in y, replace y with iest. Com adjetivos que terminam em y, tira o y, coloca iest. A gente vai start a superlative with the. Todos os superlativos começam com o the, the, que significa o ou a, tipo o melhor, o maior, o mais bonito, o mais feio, a mais feia, a mais bonita. Então tem sempre que ter esse o ou a. With longer adjectives, use the most, the least before them. Então, com adjetivos grandes, em vez de colocar o est, nós vamos colocar the most, o mais, ou the least, que é o menos, para inferioridade. Ok? Let's go. Agora vamos aos exercises, que eu coloquei as respostas aqui embaixo, porque não tinha condição, não estava cabendo aqui não. Look at some facts about our world. Write the complete sentences with the superlative form of the adjectives below. Todas essas frases, elas vão utilizar o superlativo, ok? E aí, vamos ver aqui o significado de cada adjetivo aqui. Nós temos o deep, que é profundo, high, que é alto, alto no sentido de altura de coisas, large, que é grande, não é largo, low, baixo, old, velho ou antigo, populous, populoso, small, pequeno, spoken, falado, e tall, que é alto também, mas é alto para pessoas, a altura de pessoas. E aqui eu entro um pouco em contradição, porque tem uma frase aqui que ela não vai, algum desses adjetivos não vai caber. E eu vou explicar por quê. Letra A. The most spoken, spoken, ele tem 2 sílabas, então ele já é considerado grande, a gente vê que ele tem 6 letras também, então aqui vai ser the most. The most spoken language in the world is Chinese Mandarin, with over 1 billion speakers. Então a língua mais falada no mundo é o mandarim, com mais de 1 bilhão de pessoas que falam. Então aqui vai ser the most spoken. Letter B, the continent with the smallest number of countries is Africa, with 54 countries. Não, acho que essa daqui tá ao contrário. Que seria o continente com o maior número de países é a África, né? Com 54 países. Esse aqui eu troquei. Desculpa, pessoal. A letter B não vai ser the smallest, ok? Vai ser, no caso, the highest, com o maior. The highest é o maior número. Só que high aqui não me agrada muito utilizar. Mas acho que se for para utilizar um desses, vamos colocar the highest, que é o segundo aqui, tá? O segundo adjetivo. Vocês vão colocar o the, que nem aqui the world, e high com EST no final. The highest, ok. Até estranhei aqui quando eu coloquei, que agora que eu
que eu fui ler novamente, não faz sentido, que ele é o que tem mais países. É o continente com o maior número de países. Ok. Seguindo. Se Mongolia and Namibia are the two countries with... Então, eles são the lowest density. There are only 2 people per square kilometer. Mongólia e Namíbia são os dois países com a mais baixa densidade, com a densidade mais baixa. Só tem 2 pessoas por quilômetro quadrado. D. The largest country in the world is Russia, with 17,98,246 square kilometers. Então, o maior país do mundo em extensão é a Rússia, com 17.098.246 quilômetros quadrados. Oh gosh. E the Arctic Ocean is... Bom, como é o oceano, eu coloquei aqui que é o mais profundo. Is the deepest one in the world, with 15,558,000 square kilometers. Então, se for em termos de extensão, aí ele teria que usar o mesmo da letra D, que é the largest, que é o maior. Mas eu pensei que por ser oceano, poderia ser ele. Eu coloquei a letra F, coloquei um outro aqui na letra F, também poderia caber, porque eu não sou muito boa em geografia, mas poderíamos colocar aqui também, porque deep tem a ver com água, né, profundo, então só pode ser na letra D ou na letra E. Na letra E ou na letra F, sorry. Na letra F tá, Ocean in the world is the Pacific Ocean. É o Oceano Pacífico, poderia ser o mais profundo? Talvez. Mas aqui eu coloquei the oldest, que é o oceano mais antigo, talvez. Letra G. San Marino is the smallest country in the world. San Marino é o menor país do mundo. E tem o Vaticano também, né? Small é pequeno, menor, smallest. Mais pequeno, nesse caso, não cabe, tá? Letter H. Mount Everest is the highest mountain with 8,848 meters. Então, coloquei aqui que o Monte Everest é o mais alto, é a montanha mais alta, com 8.848 metros. E por último, letter I, South America is the 5th. A América do Sul é o 5º país mais populoso, o continente mais populoso. The 5th most popular continent, after Asia, Africa, Europe and North America. Ok? Most populous. Eu não coloquei aqui o the most populous, porque já tem o the aqui na frase. Ok? E aí, gente, se vocês observarem, teve um aqui que eu não utilizei, que foi tall, alto, porque tall é a altura de pessoas. Eu não encontrei aqui como é que eu posso dizer? Uma ocasião para eu utilizar, não. Aí, na letra B, só fazendo a correção aqui, na letra B não vai ser the smallest, tá? Vai ser the highest, vai ser o mesmo da letra H, tá? Na letra B. Apesar que aqui poderia ser the biggest, que é o maior em termos de número de países. Aí ele vai se repetir, tá? O high, que é alto. Ok, guys. O vídeo ficou um pouco grande. Eu vou fazer a semana 4 em outro vídeo separado. Alright, so I'll see you in a minute. Goodbye.